Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje nós vamos falar sobre a cura da alma. Mas primeiro eu gostaria de vos agradecer pelos vossos comentários, pela vossa oração, por vocês fazerem parte deste canal. Não, eu não vou fazer nenhum vídeo a explicar o porquê de eu ter retirado o último vídeo. Eu acho que o que eu postei é o suficiente. Eu queria simplesmente dar uma explicação àqueles que estão no meu canal, àqueles que respeitam o meu trabalho. Eu também respeito e agradeço a vossa visualização e por isso eu fiz aquela postagem e eu não tenho mais nada a acrescentar àquela postagem. A palavra nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para ficar calado. Há tempo para pôr e há tempo para retirar. O pôr e o retirar acho que não está na palavra, mas também há tempo para pormos e para retirarmos certas coisas. E aquele foi o tempo para retirar aquele vídeo. Eu agradeço a vossa compreensão e vamos respeitar o tempo de cada um. Agora, a cura da alma. Uma alma ferida. Quem é que nunca foi ferido na sua alma? Uns mais, outros menos, mas eu acho que todos nós já experimentamos uma ferida na alma. Eu hoje vou-vos contar umas histórias que não têm nada de espiritual. Quer dizer, depende. Depende da maneira como tu ouvires este vídeo. Depende da maneira como tu te entregares a estas histórias, a esta palavra. Quando eu estava grávida, no começo da minha gravidez, nasceu-me uma borbulha debaixo do meu peito, do lado esquerdo. Uma borbulha pequenina, uma borbulha normal. Eu olhei para aquela borbulha, não dei muita atenção e pronto, era uma borbulha. Só que depois de uns dias, aquela borbulha começou a ficar vermelha de lado, como se estivesse queimada, e aquela borbulha pequena começou-me a doer bastante. Doía e eu passava a mão e era uma borbulha. Até que depois de uns dias começou a doer ainda mais, não só aonde estava a borbulha, mas o meu corpo também, né? Eu sentia que comecei a ter dores no corpo. Fui até umas pessoas que eu conhecia, isto já foi aqui na Alemanha, né? Não tinha amigos, não tinha família e tal, não sabia a língua, por isso fui até uns vizinhos e perguntei se eles poderiam me ajudar. Disse que tinha aquela borbulha que estava-me a doer muito e eles também não sabiam lá o que fazer e tal. Então levaram-me ao hospital por causa de uma borbulha. E eu fui ao hospital e o médico olhou para aquela borbulha e disse: não é nada, não é nada, eu posso ir para casa. Só tinha que pôr gelo, um pouco de gelo na borbulha e depois de uns tempos, de uns dias, iria ficar melhor. E foi o que eu fiz. Eu fui para casa, eu pus gelo naquela borbulha durante uns dias, só que aquela borbulha não ficava melhor. E aquela borbulha começou a crescer e a crescer, inchada, começou a ficar bem inchada e com muito pus lá dentro, era uma infecção. E eu então, depois de 2, 3 dias a pôr gelo, e aquilo só piorava, eu fui a um outro médico. E enquanto eu andava para ir ao médico, eu lembro-me ainda que eu estava a atravessar a rua, eu estava cheia de dores, eu não conseguia andar. Eu estava a atravessar a rua e a pessoa que estava à espera que eu passasse, não é? Ficou nervosa. Ficou assim a olhar para mim com uma cara de chateada. E eu estava a atravessar a rua muito devagar, porque eu não conseguia andar mais depressa. Eu estava cheia de dores por causa daquela borbulha. Só que aquela pessoa não sabia, né? Olhou para mim
Eu era saudável, eu sou saudável, graças a Deus, né? Tinha assim uma barriga pequena ainda, porque foi mesmo no princípio da gravidez. Aquela pessoa deve ter pensado que eu estava ali a gozar, né? Andar assim tão devagarinho a atravessar a estrada. Mas eu só olhei para a pessoa e fiz assim, eu não consigo mais depressa. E eu continuei o meu caminho e bem devagarinho eu cheguei ao médico. E quando o médico viu aquela borbulha, ficou muito grande, ficou enorme. E quando ele viu aquela borbulha, ele me perguntou se eu ainda não tinha ido ao médico. Eu disse que sim, já tinha ido ao médico. Ele disse para pôr gelo. Só que aquilo não adiantou e ficou pior. E ele agitou assim a cabeça e disse: isto é uma infecção. Eu disse-lhe que estava grávida, que não podia estar a tomar medicamentos, então ele passou uma pomada, não é? Ele deu-me uma pomada e disse que se eu continuasse a sentir dores e se a pomada não fizesse efeito, então eu teria que voltar ao médico, que ele teria que limpar aquilo, ele teria que cortar, fazer um golpe e tirar tudo aquilo que estava, todo aquele pus, né? que estava naquela borbulha. Ele perguntou se eu queria fazer logo aquilo, né? Fazer logo a limpeza naquele momento, e eu disse-lhe que não. Eu disse não, eu vou experimentar primeiro com a pomada. Eu fui-me embora, comprar a pomada, pus a pomada, só que durante a noite eu tive muitas dores, muitas dores. Era o corpo todo que me doía, muita dor mesmo. Então eu voltei para o médico, para o mesmo médico que eu já tinha ido uma vez. E quando eu olhei para a senhora na clínica e eu disse-lhe a ela que eu precisava de uma consulta, ela olhou para mim e disse: mas você já esteve aqui ontem? E eu olhei para ela e disse: sim, mas eu tenho dores. E ela olhou para mim, não me disse nada, nem que sim, nem que não. Foi ter com o médico e logo a seguir veio ela e o médico vieram ter comigo. O médico me levou para a sala dele e lá então ele tratou da minha borbulha. Ele teve que cortar aquela borbulha um bocadinho, que abri-la, não é? E que espremer todo aquele pus, tudo aquilo que estava a causar aquela dor. E enquanto ele espremia aquela borbulha, eu muitas vezes tentei parar a mão dele por causa da dor. E ele olhava para mim e tipo que me perguntava: e agora? Eu tenho que fazer. E então eu tirava a minha mão e ele continuava a espremer. E aquilo me doía bastante. Depois eu fui-me embora e tive que voltar durante uma semana àquele médico para me fazerem sempre a limpeza e porem uma comprensa, um penso, uma ligação, não sei agora como é que se chama, mas prontos, para tapar e para tratar daquela borbulha. E muitas vezes, amigos, muitas vezes é isso que acontece na nossa alma, não é? Uma palavra que nos fere, uma atitude de alguém que nós amamos, que nos devia ajudar, respeitar, que nos devia amar, mas nos magoa, nos humilha. E nós olhamos para aquela borbulha e pensamos: é só uma borbulha. Só que depois aquilo, uma única palavra, uma atitude começa a doer, começa a crescer. E muitas vezes nós vamos falar com alguém sobre esta palavra, sobre esta atitude, sobre a nossa borbulha. E as pessoas não conseguem entender. E olham para aquilo e dizem: mas isto não é nada. Tu só tens que esquecer. Tu só tens que
não pensar mais nisso. Tu só tens que perdoar e não olhar mais para a tua borbulha, para o teu problema. Assim como este médico, o primeiro no hospital, me disse, isto não é nada, porque ele não tinha visto o tamanho, não é? A borbulha ainda não estava grande por fora, mas por dentro já doía o meu corpo inteiro, e ele não teve a sabedoria de olhar para aquilo, para aquela borbulha e saber que poderia ser bem mais do que uma simples borbulha, que precisaria de muito mais do que simplesmente gelo naquela borbulha. E ele me mandou para casa, como muitas vezes as pessoas que nós tentamos nos abrir para falar das nossas borbulhas, das nossas dores, fazem. E dizem, não, isto não é nada. Depois de uns dias, isto vai passar. Não é? Pois é. Só que há alguém que nós sempre podemos ir ter com esta pessoa para falar das nossas borbulhas, para falar dos nossos problemas, para falar das nossas feridas. E esta pessoa é Jesus. E muitas vezes, porque nós já tentamos falar com pessoas sobre as nossas feridas, sobre as nossas borbulhas, e não fomos bem aceitas, bem ouvidas, nós esquecemos que há uma pessoa que nos entende, que há uma pessoa que conhece a nossa dor. Não só a de fora, o que as pessoas podem ver, mas a de dentro também. E esta pessoa é Jesus. Muitas vezes nós falamos e falamos da nossa dor, mas não olhamos para ela. Nós até contamos o que estamos a sentir, mas nós não olhamos para ela verdadeiramente. E muitas vezes porque nós sabemos que olhar para ela de verdade, lá dentro, se nós o fizermos, aquilo vai causar sofrimento, não é? Assim como eu disse ao médico, ao ele me perguntar se eu queria que ele tratasse logo da borbulha naquele dia, eu disse para ele, não, eu quero experimentar primeiro a pomada, porque eu sabia que cortar aquela borbulha e espremer ia me trazer muita dor. Então eu disse, não, eu vou experimentar a pomada. E ele olhou para mim e disse, tá bem, mas se não melhorar, volte. Ele não me obrigou a ficar lá. E o mesmo é o que Deus faz. Deus não nos obriga a falar com Ele. Deus não nos obriga a olhar para as nossas borbulhas, para a nossa ferida, para a nossa alma. Mas Ele está lá. E Ele só está à espera que tu vás ter com Ele. Ou que muitas vezes que tu voltes para a presença do Senhor e a falar sobre a tua ferida, a tua borbulha. Depois de uns dias, quando eu já estava melhor e que eu estava outra vez a atravessar a estrada, eu estava a andar normal, eu não tinha dores e atravessei a estrada bem normal e lembrei-me daquele dia quando eu estava com aquela borbulha, com aquelas dores, como eu tinha sido tão lenta ao atravessar aquela estrada. Porque é isso que as borbulhas, que as feridas na alma fazem em nós. Elas fazem-nos ficar lentas para a vida. Não nos deixam andar, não é? E muitas vezes as pessoas olham para nós quando nós temos as nossas feridas e quase que não conseguimos sair do caminho. As pessoas olham para nós e não percebem. Mas porquê? Mas porquê que tu não andas para a frente? Porquê que tu estás aqui estagnada? Porquê que tu estás a andar tão devagar? Porque estas pessoas não conseguem ver a tua ferida, a tua borbulha, a tua dor.
Assim como a pessoa que estava no carro da primeira vez à espera que eu atravessasse aquela estrada, eu estava vestida e ele não podia ver o que é que eu tinha no meu corpo. Uma borbulha enorme, cheia de pus, que fazia-me doer o meu corpo inteiro, mas ele não conseguia ver. Então ele não conseguia entender o porquê de eu estar a atravessar aquela estrada tão devagar. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas a andarem na vida tão devagar, a ficarem paradas e nós não conseguimos entender porquê. Porque nós não conseguimos ver a dor daquela pessoa. E o que fazer então? Como fazer para que esta dor passe? Como fazer para que esta ferida, esta borbulha cicatrize e não doa mais? Eu tive que ir para um outro médico, porque o primeiro não foi bom o suficiente para ver que aquilo não era simplesmente uma borbulha. Então eu tive que ir para um outro médico. E nós, muitas vezes, vamos a psicólogos, a psiquiatras, o que é muito bom. Eu já fui e ajudou bastante. Mas há feridas na nossa alma que nós precisamos de ir até Jesus. Nós precisamos de abrir o nosso coração completamente. Nós precisamos de ter coragem para expor a nossa ferida, a nossa borbulha. Eu pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra na Bíblia sobre este tema. Uma palavra que pudesse vir a acompanhar este tema. E quando Ele me deu esta palavra, eu pensei, mas eu nunca vi ninguém a usar esta referência bíblica para a cura da alma. É uma referência bíblica que eu já vi muitos pregadores a falarem dela, mas nunca sobre a cura da alma. Mas aquela foi a referência que o Senhor tinha me dado. E eu pensei, então tá bem, vamos ver o que é que eu vou ver aqui, o que é que o Senhor vai me mostrar aqui nesta referência bíblica que tem a ver com a cura da alma. E a referência bíblica que eu recebi do Senhor foi em Marcos 8, 22. Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Eu estava tão habituada a ouvir esta referência bíblica para outros temas que na verdade agora nem me lembro. Eu sei que na altura, quando recebi esta referência bíblica, eu fui dar uma olhada, o que é que os outros, o que é que as pessoas, o que é que os pregadores falavam deste tema, desta referência. E eu não ouvi ninguém a falar desta referência como a cura da alma. E eu disse ao Senhor: Senhor, mostra-me. O que é que está aqui que é tão importante para a cura da alma? Amigos, muitas vezes nós até podemos ter a ajuda de alguém, de pessoas que nos levam até ao Senhor, não é? Nós estamos doentes, nós estamos feridos e temos os irmãos que nos acompanham.
que acompanham o nosso caso, que nos dão forças e que nos levam até a presença do Senhor. Mas chega uma altura que nós temos que ficar face a face com Deus. Chega uma altura que só pode ser tu e Deus. E muitos querem continuar com a presença daqueles que os levaram até ao Senhor. Por isso Jesus chamou este cego para fora da aldeia. Eu e tu. Jesus poderia ter curado aquele cego à frente daquelas pessoas, não é? Seria mais um testemunho, né? Muitas pessoas a verem que um cego foi curado. Por que que Jesus levou aquele homem para fora da aldeia? Eu não sei. Mas eu acredito que Jesus já sabia que iria cuspir-lhe nos olhos, não é? Não seria na mão e depois pôr nos olhos, seria diretamente nos olhos. E há coisas que muitas vezes nós não queremos falar porque nós temos vergonha, porque nós nos sentimos humilhados, porque nós não temos coragem de falar. Então nós não falamos, nós retemos aquelas coisas para nós, não é? Eu acho que Jesus não queria simplesmente, ainda que fosse para curar uma pessoa, não queria simplesmente cuspir na cara, cuspir nos olhos daquele homem à frente de tantas outras pessoas. Então Jesus levou-lhe para fora da aldeia, aonde só estava Jesus e o homem, não é? Sem espectadores, sem olhos para ver. E eu vejo nesta história que é muito importante nós ficarmos sozinhos com Deus, a sós com Jesus, e termos coragem de falar tudo aquilo que nós não falaríamos à frente de outras pessoas, que nós não falaríamos com outras pessoas, muitas vezes até mesmo com os nossos melhores amigos, mas com Jesus nós podemos falar. Eu vejo nesta referência bíblica também que quando Jesus perguntou ao homem se ele via, o homem teve que ter coragem, não é? Coragem para dizer: eu vejo, mas eu não vejo bem. Será que nós temos coragem para dizer a Deus: Senhor, eu já vim ter contigo uma vez, mas eu ainda não estou melhor? Eu acredito que aquele homem, quando Jesus lhe perguntou se ele vê, eu penso, será que foi fácil para ele, depois de já ter ouvido outros milagres que o Senhor Jesus tinha feito, não é? E agora ele seria a primeira pessoa a dizer que o milagre de Jesus não tinha sido bem feito, que não tinha sido bem realizado e que ele ainda não estava completamente melhor. Eu acredito que aquele homem teve que ter muita coragem para dizer: eu vejo, mas ainda não vejo bem, nitidamente. Eu vejo pessoas como árvores. E muitas vezes nós vamos até Deus, nós oramos, nós pedimos e nós pensamos: eu já disse uma vez. E se Deus não fez, então eu não vou mais voltar até Deus com o meu problema e dizer que eu ainda não estou melhor. Por falta de coragem, por achar que Deus não vai fazer, não sei, mas muitas vezes nós preferimos ficar com as nossas dores ao invés de chegarmos até o nosso Senhor e dizer: Deus, eu já estive aqui na tua presença com este problema, com esta dor, com esta ferida, mas eu ainda não estou melhor. Ainda dói. Não é?
Mas este homem cego teve coragem para dizer a Jesus: eu vejo homens como árvores. E o Senhor Jesus então tocou-lhe uma segunda vez e curou a vista dele. E se ele não tivesse a ver ainda, com certeza iria-lhe tocar uma terceira vez. Mas para que o Senhor o tocasse uma segunda vez foi preciso, foi necessário ele ter dito: eu ainda não vejo bem. Senhora, não foi com estas palavras, mas sou eu que estou a dizer: Senhora, eu sei que tu podes, mas desta vez ainda não resultou, eu não vejo. Será que nós temos a coragem para dizer isto a Deus? Senhor, tu podes, mas eu ainda não estou curada. Isto ainda dói, isto ainda está aqui. Mostra-me, Deus, o que é que eu tenho que fazer para que esta ferida seja cicatrizada. Muitas vezes nós pensamos que é Deus que tem que fazer, não é? E por isso vamos ficando e esperando e dizendo: se Deus não fez até agora é porque já não vai fazer, é porque eu tenho de viver assim. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, está nas nossas mãos fazer algo. E muitas vezes não é fácil. Temos que fazer algo que a Bíblia nos ensina e que não é nada fácil, que é perdoar. Perdoar. Perdoar aqueles que nos ferem, que nos feriram. É difícil. Eu sei que é. Um dia eu estava na clínica, da segunda vez que eu estive na clínica. E enquanto eu estava na sala de espera, a fazer tempo para a minha consulta, eu iria ter uma terapia para traumas. E enquanto eu esperava na sala, apareceu uma pessoa e começou a falar comigo. Nós nos entendemos muito bem, nós rimos, nós trocamos ideias, não é? Como é que a pessoa estava a se adaptar na clínica, como é que eu estava, tudo ótimo. Até eu ter feito uma pergunta somente. A minha pergunta foi: como é que tu te chamas? E ao ouvir aquele nome, amigos, eu fiquei como que travada. Eu olhei para aquela pessoa e eu não conseguia pensar em mais nada. Fiquei confusa, fiquei parada naquele tempo e aquela pessoa percebeu que era por causa do nome. E esta pessoa olhou para mim e disse-me: Marisa, tu podes me chamar um outro nome, não importa qual é, tu podes escolher o nome que tu quiseres para me chamar. E eu disse a esta pessoa: sim, infelizmente é isto que eu vou ter que fazer, porque eu não consigo dizer o teu nome. E eu fui-me embora e eu pensei: mas eu também não quero estar agora com uma pessoa e chamar um nome que não é da pessoa, não é? Então eu pensei: não, eu vou treinar este nome. E durante uns tempos eu fui treinando este nome. Eu ia para a frente do espelho e eu treinava aquele nome. Eu fazia de conta que eu estava a chegar ao pé da pessoa e eu falava o nome da pessoa. E não tinha problema nenhum, amigos. Eu falava o nome da pessoa enquanto estava no meu quarto, enquanto ficava sozinha a passear, a treinar aquele nome. Mas quando eu ia ter com aquela pessoa, eu travava. Eu não conseguia dizer o nome. Até que eu vi que sozinha com os meus treinos eu não ia conseguir. Então eu comecei a orar, a pedir a Deus que me ajudasse a dizer aquele nome. E em vez de ir treinando, eu ia orando. Eu pedi a Deus: Senhora, ajuda-me a combater aquilo que me faz ficar travada, parada, estagnada nas minhas memórias, nas minhas lembranças, na minha dor, na minha ferida.
Até que um dia eu recebi alta e eu então decidi ir me despedir desta pessoa. Nós não nos víamos com muita frequência, de vez em quando na clínica e pronto. Mas na altura, no dia em que eu tive alta, eu quis ir me despedir desta pessoa. E quando eu vi esta pessoa, eu disse: olá, jovem. O nome, né? Mas prontos. Olá, jovem. Eu vou-me embora hoje da clínica e eu queria me despedir de ti. E aquela pessoa então olhou para mim e disse: Marisa, tu conseguiste dizer o meu nome. E eu abanei a cabeça e disse assim: sim, eu consegui. E naquele momento nós nos abraçamos. Nós nos abraçamos bem forte. E naquele momento eu deixei para trás tudo aquilo que me prendia àquele nome. Eu deixei para trás todos os meus medos, todas as minhas lembranças, todas as amarras que me prendiam a um nome, todas as lembranças que me prendiam àquele nome, as minhas experiências que me prendiam ao meu passado. Naquele momento, daquele abraço, eu liberei o perdão. Não aquela pessoa não tinha nada a ver com a minha história. Nada. Mas aquela pessoa foi o meio que Deus pôs para mim, para acabar com aquela barreira que estava entre eu e o meu passado. E ao abraçar aquela pessoa, eu não abracei as minhas experiências com saudade, por exemplo. Eu não abracei o meu passado e as minhas feridas, não. Eu abracei um futuro que eu não conseguia ver, porque estava presa naquele passado. E foi ali que eu me despedi completamente daquelas correntes que me amarravam, naquela ferida que não cicatrizava. Quando eu decidi olhar para aquela ferida e curar aquela ferida. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Que olhar verdadeiramente para nossas feridas, não só de passagem, mas mesmo vamos olhar para elas e com a ajuda do Senhor vamos nos despedir daquilo que tanto nos faz sofrer ou nos fez sofrer. O Senhor Jesus, depois de ter curado este homem cego, depois de ter tocado nos olhos dele por uma segunda vez, mandou o homem para casa, não é? Dizendo: não entres na aldeia. E muitas vezes, quando nós somos curados, tocados pelo Senhor, nós queremos logo voltar para a nossa aldeia, voltar para as memórias do passado, voltar para as lembranças que devem ficar fora de nós, para que esta nossa ferida, nossa borbulha cicatrize, não é? As feridas não cicatrizam de um dia para o outro, nem mesmo as feridas da alma. É preciso tempo, e esse tempo é aquele que tu passas, mas não entras mais na aldeia, não entras mais nas memórias do passado. Há uns tempos atrás eu tive algo que me fez voltar a certas feridas do passado. Eu preciso dizer que aquilo fez uma diferença em mim, não é? Algo que tinha tocado numa ferida minha do passado e que eu pensei que
Se isso voltasse a acontecer, não me iria fazer mais diferença, porque o Senhor me curou. Mas fez uma diferença, porque eu não esqueci o que eu vivi. A diferença é que eu consegui olhar para aquilo, rever a situação e sair outra vez da aldeia. Eu não permaneci naquela aldeia. Eu não passei por aquela aldeia e fiquei lá. Houve algo que me fez voltar à aldeia. Mas eu não permaneci lá. Eu saí de lá. E agora, quando eu, por exemplo, estou com a minha amiga, né? Às vezes, quando nós vamos, já aconteceu eu estar com ela e nós estarmos a experimentar roupas, não é? E ela olhou para mim e me perguntou: Marisa, o que é isto que tu tens aqui? A cicatriz da minha borbulha. Fiquei com uma cicatriz. O que é isso que tu tens aqui? E eu olhei para aquela cicatriz, apesar de já saber o que é que eu tenho aqui. Apesar de eu já saber aonde é que está esta cicatriz, eu todas as vezes olho para ela. Se eu estiver a falar com alguém, se alguém me perguntar, se por acaso alguém vir esta cicatriz e me perguntar: o que é isto que tu tens aqui? Assim como a minha amiga, eu olho para ela e eu conto-lhe a história desta borbulha. Todo aquele sofrimento por causa de uma pequena borbulha. A cicatriz ficou, mas a dor eu já não a consigo sentir, porque a dor o médico tirou-a. Assim como Jesus pode tirar, pode curar a dor que está na nossa alma. Mas para isso é preciso nós nos entregarmos completamente a Ele. É preciso nós termos coragem para dizer: eu tenho aqui esta borbulha, eu tenho aqui esta dor. E não importa quantas vezes nós temos que ir à presença do Senhor e quantas vezes nós temos que dizer: não, ainda não está melhor. Porque, ao contrário de todas as outras pessoas que não conseguem ver a tua dor, sentir a tua dor, o nosso Deus sabe o tamanho das nossas dores. E Ele sabe exatamente como tratá-las. Mas para isso é preciso nós estarmos prontas para querermos ser tratados. Um dia eu estava aqui na minha casa. Num dia normal eu estava na cozinha a limpar a casa, a fazer os meus deveres de casa, e o meu filho estava aqui sentado no sofá a jogar o jogo dele. E eu saí da cozinha e vim para a sala e sentei-me um bocado no sofá, de costas para ele. Nem sei porque que eu me sentei naquele momento. Simplesmente sentei-me no sofá enquanto ele jogava, num dia completamente normal, em que eu não estava com pensamentos. Eu estava completamente entregue àquela situação que eu estava a viver, né? Das limpezas, de arrumar a casa e tudo mais. E quando eu passei da cozinha para a sala, eu vi-lhe a jogar e sentei-me um bocado no sofá. E enquanto eu estava sentada, então, de repente, começou-me a cair lágrimas. Do nada. Eu não estava à espera daquelas lágrimas. Mas começaram-me a sair lágrimas. E eu limpava as minhas lágrimas, meu filho não me estava a ver, o sofá é grande, né? É assim do formato de um L, e eu estava de costas para ele. Então eu limpava assim as minhas lágrimas sem ele me ver, só que as lágrimas começaram a rolar
mais e mais. Então eu levantei-me do sofá e eu fui para o meu quarto. E aquelas lágrimas começaram a rolar cada vez mais pela minha cara abaixo. E eu limpava-as e de repente eu comecei a soluçar. Eu senti uma dor na minha alma que eu chorava assim, bem devagarinho, eu chorava. Depois eu fechei a porta, porque eu não queria que o meu filho ouvisse. E muitas vezes é isso que acontece. Nós não queremos que os outros ouçam, que os outros saibam, não é? Então nós nos fechamos no nosso quarto, nós fechamos o nosso coração, não é? E foi isso que eu fiz, eu fechei a porta e eu comecei a chorar sem saber porquê. Eu chorava naquele quarto. E eu não conseguia mais calar-me, eu não conseguia mais chorar baixinho. Então eu peguei na minha almofada e eu meti assim na minha cara, à frente da minha cara, e eu comecei a chorar, sem saber porquê que eu estava a sentir aquela dor. Até que eu não aguentei mais, eu pus-me de joelho, meti a minha cabeça assim, encostei assim a minha cabeça no chão completamente e eu gritei naquele quarto. Eu gritei de dor, uma dor na minha alma que eu não sabia porquê que estava aqui. De repente esta dor veio e tinha que sair. E eu gritei naquele dia no meu quarto. E o meu filho foi a correr ter comigo, abriu a porta e disse: mãe, o que foi? E eu estava ali a chorar no chão, com uma dor na alma, que me prendia durante anos, que eu não queria mostrar para ninguém. Eu olhei para o meu filho e disse: nada, não foi nada. Por favor, volta para a sala. E ele disse: mas mãe, tu estás a chorar. O que é que se passa? E eu disse para ele: não se passa nada, por favor. Volta para a sala e deixa-me aqui sozinha. E ele voltou para a sala, fechou a porta e eu fiquei naquele chão, no chão do meu quarto. E não conseguia mais ficar silenciada. Então eu chorei abertamente, eu chorava. E eu sentia a minha alma ficar limpa. Mas quando eu chorava, eu ainda tentava, por causa do meu filho, né? Eu tentava não chorar muito alto. Eu fiquei encolhida no chão com aquela almofada na minha cara e a chorar. E enquanto eu chorava, eu ouvi como o Senhor me disse: tu podes chorar. Chorar foi algo que eu não fiz durante anos, porque eu tentava ser forte, porque eu prendia os sentimentos, as palavras que me magoavam na minha alma, e eu dizia: eu sou forte. Mas naquele dia, sem saber porquê, o Senhor me disse: tu podes chorar. E eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Um choro que limpou a minha alma. E quando eu saí do meu quarto e vim para a sala, o meu filho disse: mãe, o que foi? E eu disse: nada. E ele disse para mim: mas tu estavas a chorar, mãe, por que estavas a chorar? Eu disse para o meu filho: sabes uma coisa? Eu aprendi hoje que eu posso chorar e tu também podes. Nós podemos chorar.
Mas nós temos que chorar nos braços da pessoa certa, no colo da pessoa certa, e muitas vezes nós não precisamos de falar, porque o Senhor já sabe o porquê de tu estás a chorar. Normalmente, quando nós estamos a chorar ao pé de alguém, aquela pessoa quer saber o porquê que nós estamos a chorar, não é? O meu filho quis saber porquê que eu estou a chorar, e é normal. Se nós vemos uma pessoa a chorar, nós queremos saber o porquê daquelas lágrimas. Mas o Senhor conhece a razão das tuas lágrimas, e muitas vezes a única coisa que tu tens que fazer é chorar nos braços, na presença do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!